Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Centro Dom Bosco. Meu nome é Luciano Pires, sou um participante aqui bastante ativo desde o começo. Ativo, bem menos ativo do que muitos, né? Mas muito frequente, muito presente aqui desde o começo. E percebo que aqui há muitos visitantes novos. Sejam todos muito bem-vindos. E para mim é uma honra estar aqui hoje. A terça-feira à noite é o horário nobre do Centro Dom Bosco, né? Essa cadeira costuma ser ocupada por gente do calibre do professor Pachá, que está ali, que muito me honra com a presença dele, ou do professor Carlos Nogueira, por quem já eu vou pedir que rezemos uma Ave Maria, porque se encontra hospitalizado. Professor Sidney Silveira, Dom Justino e tantos outros, né? A rigor nem seria eu a estar aqui hoje, seria o Dom Justino. Fui informado que um pouco de última hora ele não poderia estar, então eu já tinha um tema mais ou menos preparado, que eu adaptei, mas como a ideia seria fazer essa apresentação um pouco depois, eu não tive tempo de fazer todas as adaptações que eu gostaria, mas no entanto acho que a gente vai poder tirar algum proveito, né? Então, eu gostaria de, antes de entrarmos propriamente no assunto, rezarmos uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Muito bem. Então, como eu dizia, lamento ser eu aqui a estar a falar para vocês hoje, mas, e por outro lado, agradeço muito a oportunidade e o convite. Como eu dizia, esse tema eu pretendia apresentá-lo um pouquinho mais para frente, não consegui fazer todas as adaptações que eu pretendia, mas creio que possamos dele tirar um bom proveito. O título que foi divulgado para vocês é Espírito Liberal, a concupiscência como variável oculta. Esse título é uma adaptação de um outro título, que é A Concupiscência como Variável Oculta da Catástrofe, um ensaio sobre a obra After Fukushima, The Equivalence of Catastrophes, de um filósofo francês contemporâneo chamado Jean-Luc Nancy. Eu explico. Eu faço mestrado em filosofia na UERJ e, no semestre passado, na disciplina de questões de filosofia da natureza, o professor propôs o estudo dessa obra, desse filósofo, que eu não conhecia até então. E ele é um filósofo francês, contemporâneo, da escola desconstrucionista, né? E conquanto isso traga por si uma série de questões que muitos aqui já estão habituados às suas interpretações, eu particularmente tenho muito problema com o desconstrucionismo enquanto filosofia. No entanto, eu sou muito grato ao professor da disciplina por ter colocado a questão, porque a obra desse filósofo se debruça sobre uma situação real, um problema filosófico real. Ele faz uma abordagem, ele faz uma leitura dessa situação e propõe uma solução. Pelo menos assim eu entendi. E esse trabalho foi um trabalho de final da disciplina, que eu escrevi em complementação a uma exposição oral e que nele eu tive a oportunidade de explorar algo que me ocorreu ao longo do curso, que creio que para o católico razoavelmente instruído não seja propriamente uma novidade, mas para o ambiente acadêmico em geral, para as pessoas em geral, para a mentalidade cultural média, olhar a coisa por esse prisma que eu vou apresentar representa uma grande novidade e potencialmente uma novidade muito incômoda, porque
penso eu, mexe em aspectos que as pessoas não esperavam. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu fiz alguma adaptação nesse texto. Como eu disse, é um ensaio que foi escrito sobre uma obra desse filósofo, que é Após Fukushima, a Equivalência das Catástrofes. É uma obra de 2012. E o que é essa obra? Ela é a publicação de uma conferência proferida pelo filósofo Jean-Luc Nancy após o desastre de Fukushima no Japão em 2011. Não sei quem está familiarizado, quem lembra do episódio, foi quando um tsunami atingiu uma central nuclear daquela localidade em decorrência de um maremoto de alta intensidade. O propósito é expor a visão do autor acerca da dinâmica que culmina no que ele define como equivalência das catástrofes, sua proposta de solução à crise que tal equivalência implica, e a partir de uma antropologia teológico-filosófica pré-liberal, oferecer ao mesmo problema uma abordagem diversa. Tá? Então, o trabalho é isso, e é isso que eu vou tentar apresentar aqui para vocês. Eu vou ler muito, tá? Eu espero não tentarei ser o menos maçante possível, mas também tentei redigir o texto de modo que não ficasse muito pesado. Então, eu começo apresentando a obra, né, em 2 sessões. Para Jean-Luc Nancy, o advento da energia nuclear no século XX inaugurou um paradigma absolutamente novo e crítico. Seja civil, usinas de energia, ou militar, armamentos, seu emprego implica um potencial destrutivo jamais atribuído a qualquer avanço tecnológico até então. Pela primeira vez na história, numa súbita escalada tecnológica que inclui 2 guerras mundiais, o homem contempla a aterradora possibilidade de ser fulminado por seu próprio engenho. Tão terrível perspectiva, aniquiladora de todo sentido, estabelece o padrão de catástrofe irremediável, em relação ao qual toda catástrofe natural será medida dali por diante e cujas consequências podem estender-se longamente no tempo, seja pelos danos ambientais diretos, seja pelo impacto na cadeia produtiva, geração de energia, produção e consumo. Com base no entendimento de que das catástrofes naturais já não se podem separar suas, abre aspas, implicações ou repercussões tecnológicas, econômicas e políticas, fecha aspas, a referida equivalência das catástrofes, proposta por Nancy, estabelece-se não por um suposto nivelamento de diferentes desastres quanto à gravidade, mas pela igualmente inevitável propagação de suas implicações por toda a sociedade e todo o mundo, dada a cada vez mais complexa e intrincada rede de interconexões, interdependências e restrições que emerge da natureza mesma de uma economia capitalista fundamentada no lucro. Se Marx reconheceu no dinheiro a equivalência universal que a todos os bens esvazia de um sentido próprio, Nancy assinala que tal equivalência ultrapassa a esfera financeira e absorve todas as esferas da experiência humana. A ascensão do capitalismo, ao intensificar o entrechoque cego de forças econômicas à base da dinâmica social e política, impôs ao homem a vertigem de um ciclo de produção e consumo cada vez mais acelerado em torno da imperativa e continuada produção de riqueza, levando à emancipação desse ciclo como fim em si mesmo, uma espécie de voragem que traga e aprisiona o homem sob a consequente expansão daquela rede de interconexões, interdependências e restrições, inescapavelmente necessária e realimentadora daquele mesmo ciclo imparável. Quer dizer, ele está descrevendo aqui um fenômeno que eu acho que não é estranho a ninguém, não é? Valessem as promessas do século XIX e hoje eu deveria estar trabalhando umas 2, 3 horas por dia e curtindo o resto do tempo. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Hoje há estudos aí que mostram que a jornada de trabalho hoje é maior nas grandes cidades do que era antes da Revolução Industrial. Tá? Então, o que está por trás? Quer dizer, Nancy, ele apresenta aqui um problema que é real, que é algo que nos acomete a todos, que é
a vertigem de uma aniquilação de todo sentido no meio desse turbilhão, certo? É nesse sentido que o autor, embora não pretenda propor soluções aos desafios energéticos, sugere que a totalidade interdependente da civilização e sua globalização deve ser entendida como dependente ela mesma de uma profunda orientação criada ao longo de vários séculos, sem decisão consciente, sem deliberação, por uma humanidade que agora se dirige rumo a uma catástrofe generalizada, qual seja uma catástrofe do sentido. Numa alusão à tragédia grega, o autor aplica o termo catástrofe, revés, reviravolta, aos desdobramentos da Revolução Industrial e Democrática do século XIX, quando a conquista burguesa, firmada sobre o domínio da técnica e da máquina, acaba por, inversamente, submeter o homem ao maquinário, golpeando de morte qualquer pretensão de sentido. Se na tragédia grega a catarse segue a catástrofe, conferindo-lhe sentido por uma extrema purificação final, nem por isso Nancy concede à noção de sentido a possibilidade de um fundamento último, posto que, abre aspas, a história das interpretações da catarse é também a história da nossa obsessão, fecha aspas, isto é, a obsessão por um sentido último que, cedo ou tarde, revela-se sempre fugidio, inventado, nunca recuperado. Para o autor já não há lugar para a esperança salvífica cristã ou a sabedoria oriental, dissolvidas por aquela dada e insuperável equivalência universal, sob a qual restam-nos apenas uma vulnerabilidade resignada e o convite a pensá-la. Então aqui a gente sente a fragrância do desespero, né? Olha, tudo acabou, não há esperança, o homem mostrou a sua face mais apavorante e nada, nenhum sistema de símbolos que tenhamos experimentado até hoje vai dar conta do que acontecerá daqui por diante após o advento da energia nuclear. Bom, aí qual é a proposta dele? Está entre aspas, tá? Comunismo da não equivalência, antídoto à catástrofe. Traçando uma continuidade entre Auschwitz e Hiroshima, Nancy busca explorar-lhes o fundo comum da aniquilação de sentido, da prevalência de uma projeção de possibilidades acima e independente da existência humana e do mundo. Passando ao largo do Holocausto ucraniano, Holodomor, 1932 e 1933, do grande expurgo de Stalin, 34 a 39, e da atividade dos gulags, campos de trabalhos forçados por presos políticos, episódios históricos sob o governo ditatorial da União Soviética, não é? Anteriores à Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a despeito disso tudo, o autor localiza nas experiências do campo de concentração de Auschwitz o início de um paradigma que ultrapassa os limites do simples combate ao inimigo e avança para a sistemática aniquilação da vida humana. Então aqui eu me permito ver uma certa estreiteza na visão de onde a coisa começa. Ademais, Nancy interpreta a agenda nazista como, abre aspas, animada por uma ideologia racista e mitológica que incorporou uma fúria de origem cristã, europeia, a saber, o antissemitismo, fecha aspas. Enquanto de Auschwitz a Hiroshima, vê acrescentar-se o descolamento da existência, vê-se acrescentar ao descolamento da existência o terror de uma potencial hecatombe total e definitiva sob o poder da energia nuclear. Então vejam vocês a leitura que o filósofo tem daquilo que supostamente propeliu o nazismo, né? Quando hoje é razoavelmente sabido, eu não estudei isso a fundo, mas é razoavelmente sabido que Hitler podia ser movido por tudo menos por princípios cristãos, né? Na verdade, havia ali uma clara tentativa de restaurar na Alemanha todo um sistema simbólico de crenças, na verdade, pagão, né? A retomada da besta loira, como dizia Nietzsche, né? Nietzsche se ressentia demais do cristianismo, achava que o cristianismo tinha aniquilado o ser humano. Quer dizer, então, ao que parece,
Na verdade, todo o ideário nazista, se ele tinha um arcabouço espiritual, potencialmente transcendente, ou mitológico, né? E certamente não era cristão. Em seguida, Nancy assinala a continuidade da energia nuclear entre Hiroshima e Fukushima. Abre aspas, o átomo militar não é o átomo civil, mas o desastre de Fukushima nos convida a refletir sobre o significado do after, do após, no título de sua obra, menos uma questão de sequência temporal que de ruptura e suspense. Haverá um pós-Fukushima? Existe algo depois? Ainda estamos indo a algum lugar? Pergunta o filósofo. Se para Freud nosso domínio sobre a natureza abre o caminho à nossa autodestruição, e para Camus, Hiroshima nos confronta com a selvageria suicida da civilização, isso se dá pelo surgimento de uma nova noção de guerra, a guerra sem inimigos, em que as vítimas potenciais somos todos nós. A energia nuclear convertida em eletricidade em Fukushima guarda equivalência com aquela liberada pela bomba de Hiroshima, na medida em que os danosos efeitos de longo prazo dos subprodutos de ambas são basicamente os mesmos. As usinas nucleares estão inseridas naquela já mencionada rede de interconexões, interdependências e restrições, de crescimento e consolidação aparentemente irreversíveis, que a todos nos ingessa e diminui, revelando-nos um vazio de sentido aparentemente inquestionável e que, enfim, parece derrotar definitivamente a capacidade humana de preenchê-lo com seus construtos, simulacros e crenças. Estaríamos, portanto, sob o checkmate de uma equivalência universal, uma simetria absoluta em que mesmo a noção de apocalipse, de encerramento, revelação, seria impugnada, pois, para Nancy, a capacidade tecnológica de produzirmos nós mesmos o nosso fim dos dias é em si mesma a prova de que nada de posterior há para ser revelado. Citando Günther Andrews, o autor chega a dizer que, abre aspas, nem o mais cristão dos cristãos acredita mais que virá um reino de Deus. Bom, eu percebo aqui duas coisas. Primeiro, uma fragilidade filosófica flagrante, quer dizer, de associar a impugnação, quer dizer, nós deveríamos impugnar a noção de apocalipse porque finalmente descobrimos que o homem pode acabar consigo mesmo. Quer dizer, isso dentro do pensamento cristão, qual é a novidade? De que nós podemos acabar com nós mesmos, né? Na verdade, a igreja enxuga esse gelo desde sempre, né? Enxuga esse gelo desde sempre, quer dizer, tendo como negócio principal, negócio entre aspas, né, o business da igreja, a salvação das almas, então essa enxugação de gelo nada mais é do que trazer o homem para a verdade, tendo a consciência de que, largado à própria sorte, não dá outra coisa senão isso, né? Então, e uma outra coisa, quando ele chega a afirmar que nem o mais cristão dos cristãos acredita mais que virá um reino de Deus. Quer dizer, é um pensamento, claro, de quem está fora da fé. É difícil, de fato, é difícil ter essa percepção, quer dizer, é difícil manter uma certa esperança diante de situações como a que ele está descrevendo, que são realmente graves, quando não se tem a fé. E quando eu digo quando não se tem a fé, é quando se está fora da possibilidade do auxílio sobrenatural da graça, né? Eu penso que isso vai ficar mais claro nas etapas posteriores dessa apresentação. A fusão de meios e fins, a unidade civilizacional autônoma que emerge do entrechoque de forças emancipadas ao controle humano, a mútua e recorrente alimentação entre tecnologia e lucro, a escalada insana de produção e consumo que exige normas de restrição e controle sempre mais numerosas e invasivas, a equivalência das catástrofes pela interpenetração de natureza e tecnologia. Eis a lei da nossa civilização, informa-nos Nancy. O capitalismo conduziu-nos ao oposto nihilista do pretendido. Em vez de transcender a si mesmo numa humanidade integral, como previa Marx,
a divinização do próprio homem e da natureza falhou em extrair-lhes um sentido essencial. Se antes da Revolução Financeira e Industrial pautava-nos ainda algum senso de hierarquia e ordenação natural, fundadas objetivamente no ser dos entes, agora tudo se queda absorvido pela indistinção da equivalência universal. Isso não sou eu falando, tá? Isso aqui ainda é o autor falando. O efeito prático de tudo isso em nossa condição atual, núcleo da angústia contemporânea, seria o esmagamento do presente entre nostalgias passadas e planos futuros. E é aqui que o autor apresenta o seu antídoto. Para Nancy, a chave de nossa sobrevivência frente à equivalência universal está no presente, no resgate das singularidades não equivalentes, entre aspas. Um presente em que algo ou alguém se apresente. O presente de uma chegada, de uma aproximação, a não equivalência de todas as singularidades, de pessoas e momentos, lugares, gestos, das horas do dia ou da noite, das palavras ditas, das nuvens que passam, das plantas que crescem lentamente. Fecha aspas. Se nossa cultura tem alguma chance, esta passa pelo espessamento do presente, pelo resgate de sua passagem, pelo desapego ao acúmulo de antiguidades e a construção de projetos. Destacando que equivalência não se confunde com igualdade, sendo esta, a igualdade, relacionada estritamente à comum dignidade dos incomensuráveis, o autor conclui que a equivalência das catástrofes opõe-se à afirmação da igualdade e da incomensurabilidade comuns. Em suma, comunismo da não equivalência. Eu confesso que eu não sei até hoje se eu entendi o que ele quis dizer aqui. Porque, de fato, vocês percebem que no final do texto a coisa vai ficando muito neológica, né? Muitas expressões novas. Mas acho que uma ideia fica aqui muito clara. Ele entende que o presente se esmagou entre o passado e o futuro, e ele entende que a solução passa por um restabelecimento de assimetrias, de singularidades, espessando esse presente. A questão é que ele não parece apontar um caminho de como fazer isso, porque, aparentemente, essa possibilidade mesma, está inviabilizada por tudo aquilo que ele acabou de descrever. Né? Então, como conseguir expandir esse presente se nós estamos todos tragados por aquela voragem, por aquela coisa que ganhou vida própria, né? Esse ritmo louco de trabalho, de produção, de consumo? Como é que a gente consegue achar espaço para isso? Bom, mas aqui termina a obra do Nancy. Então, nessa primeira parte, a ideia era apresentar a visão do filósofo sobre o problema e uma solução, um ensaio de solução, ao menos uma solução que a mim não me parece completa. Bom, então agora eu parto para apresentar aquela visão alternativa que coloquei no começo, né? Lembrando que o título da palestra, Espírito Liberal, a concupiscência como variável oculta, ele meio que já traz nesse título uma proposta de entendimento e, desdobrando-se um pouco, de solução para esse desafio filosófico, por assim dizer, que já não cabe mais estritamente na esfera da filosofia, como veremos. As origens do problema. E aí eu começo citando as Escrituras, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos de 15 a 23. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Depois, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na Prima Secunda, né, diz o seguinte: como já se disse, o vício é contrário à virtude. Ora,
a virtude de um ser consiste em ter a boa disposição conveniente à sua natureza, como já ficou dito, por onde que necessariamente há vício sempre que um ser qualquer tem disposição contrária ao que lhe convém à natureza. E isso é causa de ser suscetível de vitupério, pois, no dizer de Agostinho, tem-se o nome de vitupério como derivado do vício. Ora, o homem é constituído na sua espécie pela alma racional. Portanto, o contrário à ordem racional colide propriamente com a natureza do homem como tal. E o que é conforme a razão, o é também a sua natureza, em si mesma considerada. Ora, como diz Dionísio Areopagita, o bem do homem é estar de acordo com a razão, e o mal é estar contra ela. Por onde a virtude humana, que torna o homem bom e boa a sua obra, é-lhe conforme a natureza, na medida em que lhe convém a razão. E o vício vai-lhe contra a natureza, na medida em que contraria a ordem racional. Então, aqui na Suma Teológica, a gente encontra um forte fundamento da antropologia cristã, digamos assim, escolástica, de São Tomás de Aquino, né? Como já foi dito em várias aulas aqui no próprio São Dom Bosco, o homem, ele executa muitos atos, mas nem todos os atos que ele executa são propriamente humanos, né? Tem coisas que o homem faz que um cachorro também faz. Os atos propriamente humanos são aqueles que seguem aquilo que na natureza humana existe de realmente distintivo. E aquilo que há de distintivo no homem é a razão, na ordem do ser, né? Então, tudo aquilo que provém do homem e que é de acordo com a razão é propriamente humano. Aquilo que violenta ou que contraria a razão não é propriamente humano. Pode ser executado por um homem, mas não é propriamente humano, certo? Então, o que a gente tem aqui? São escrituras e escolástica. Antropologia filosófica, São Tomás de Aquino, quer dizer, como fundamentos de uma cosmovisão que veio a ser substituída paulatinamente pela expansão de um espírito que chamaremos aqui de espírito liberal. Tá certo? Do ponto de vista prático, a origem do problema sobre o qual se debruça Jean-Luc Nancy pode ser localizada no fim do século XVII, com a denominada Revolução Financeira, conjunto de reformas econômicas implementadas pelo rei William III, Guilherme de Orange, após a Revolução Gloriosa de 1688, que converteu a absolutista monarquia inglesa em parlamentarista, uma prefiguração liberal, portanto. A fundação do Banco da Inglaterra, em 1694, e o mercado de ações conferiram à Inglaterra enorme capacidade de captação de recursos financeiros, resultando na Revolução Industrial, que se iniciaria meio século depois, e espalhando-se pelo mundo, mudaria para sempre os padrões de produção, de riqueza e consumo. O gráfico que eu vou mostrar para vocês é bastante ilustrativo do que aconteceu nesse período, né? Só um pouquinho de história. Guilherme de Orange era protestante, holandês, e a Inglaterra vivia uma interrupção da sua guinada ao protestantismo, com o rei Jaime II, e quando houve a notícia do herdeiro dele, toda a Europa protestante, por assim dizer, se alarmou, porque aquilo representava a provável continuidade de um trono católico numa Inglaterra que já se havia avançado no protestantismo. Enfim, não convém entrar nos detalhes aqui, mas o fato é que Guilherme de Orange fez toda uma articulação política militar e aportou na Inglaterra e tomou o trono. E aí a Inglaterra ela deixa de ser absolutista a partir de então, e algumas medidas que hoje, sobretudo no contexto que se dá a palavra, muito liberais, né, do ponto de vista econômico,
produziram aquilo que veio a ser conhecida como a Revolução Industrial em muito pouco tempo depois, né? E aí, tem um gráfico aqui, eu não sei quem já viu esse tipo de gráfico. Eu tentei imprimir o maior possível, para vocês terem uma ideia. Esse gráfico, ele mostra algumas coisas, mas o mais importante aqui é que vocês percebam a evolução do produto interno bruto per capita do mundo, tá? Ele vem desde 1000 a.C. até os anos 2000. Então, a ideia é que vocês percebam que ele vem praticamente plano e inalterado a maior parte do tempo, e quando chega ali no final do século XVIII, ele sobe quase que verticalmente. Quer dizer, o aumento do produto interno bruto per capita no mundo dispara. A produção de riqueza dispara, certo? Depois, quem quiser, pode ver isso aqui na mão em mais detalhe. Então, esse gráfico ele mostra os efeitos muito rápidos de todas aquelas medidas que foram tomadas na Inglaterra naquele período. Evidentemente que isso foi algo muito celebrado, porque associa-se isso a um aumento brutal de qualidade de vida material, certo? Então, muito bem, aqui eu dizia que do ponto de vista prático, o problema sobre o qual Nancy se debruçava, né, quer dizer, a origem dessa loucura, de uma dinâmica que parece ter tomado conta das nossas vidas e que a gente está sempre correndo atrás, né? A gente nunca está na frente, a gente está sempre com a língua para fora, está sempre devendo alguma coisa. Ela teria começado, então, nesse ponto, e daqui a pouco eu vou citar algumas referências que justificam isso. Entretanto, do ponto de vista das ideias, a origem do problema tratado por Nancy localiza-se numa ruptura historicamente anterior. Os excertos da Carta de Paulo aos Romanos e da Suma Teológica de Tomás de Aquino, que abrem, né, que eu mencionei ainda há pouco, ilustram uma antropologia teológico-filosófica medieval, pré-liberal, fundada na doutrina do pecado original e ordenadora de toda a civilização ocidental a partir da consolidação do cristianismo. Convém, portanto, reproduzir o mais fielmente possível tal doutrina, para que, bem entendida a antropologia nela fundada, melhor se entenda a ruptura empreendida pelo espírito liberal. Então, assim, uma antropologia teológico-filosófica medieval, pré-liberal, fundada na doutrina do pecado original e ordenadora de toda a civilização ocidental. Esse pré-liberal aqui dá um indicativo de que até os liberais nos chamariam de reacionários, certo? Assim, isso aqui é o reaça em nível máximo, né? Assim, alguém que supostamente defende isso é o reaça assim, em nível máximo, né? Bom, a doutrina teológica do pecado original baseia-se na tradição segundo a qual foi-nos revelado que a humanidade carrega na carne e transmite por hereditariedade a concupiscência. Aqui, claro, né, quem é católico e conhece bem a doutrina, não tem novidade nenhuma. Há pessoas aqui que talvez não sejam católicas ou que não tenham assim tanta formação doutrinal. Tudo isso que está colocado aqui tem por referência o catecismo da igreja, tá? Então, como esses elementos aqui absolutamente não mudaram, eles eram desse jeito naquela época e continuam sendo assim hoje. Então, aqui o que eu sigo expondo agora é um sumário da doutrina, né, para a gente entender contra o que o espírito liberal se levantou historicamente. Então, a doutrina teológica do pecado original baseia-se na tradição segundo a qual foi-nos revelado que a humanidade carrega na carne e transmite por hereditariedade a concupiscência, privação da santidade e da justiça originais, marca que herdamos da desobediência a Deus de nossos primeiros pais. Uma ferida que não podemos curar por nós mesmos. É essa ferida que nos inclina aos vícios e ao mal do pecado. Um abuso... Aqui eu abro aspas para o catecismo. O que é o pecado? Um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Então, qual é a ideia? Segundo
a tradição católica, Deus nos dá a liberdade. Mas essa liberdade não enquanto fim, e sim enquanto meio. Meio para quê? Para amar a Deus e amar ao próximo. Certo? É para isso que serve a liberdade que Deus nos dá, segundo a tradição. Então, essa ferida é o que nos inclina aos vícios e ao mal do pecado. Por ações em desacordo com a reta razão e contrárias à lei de Deus, manifesta em nossa natureza, propelindo-nos por nossa liberdade mesma à nossa própria infelicidade, a inimizade com Deus e a condenação eterna da alma. Então, São Paulo falava disso na carta aos Romanos, né? Quer dizer, dentro dele ele percebe a vocação sobrenatural e, no entanto, ele percebe que na carne algo o puxa, o afasta disso. Então vejam que até aqui, em nenhum momento, os problemas do mundo estão localizados fora do homem. Eles estão localizados no homem. Certo? A tradição cristã, como vemos, ela traz a responsabilidade para o homem. O mal está no homem. Ferida do pecado original. Assim é que, influenciado por Satanás, anjo caído por livre desobediência a Deus, o homem, animal racional, dotado de inteligência e vontade, criado imortal por Deus Pai, originalmente na amizade com ele, atraiu o sofrimento e a morte para si e sua descendência, seduzido pela pretensão de ser como deuses, conhecedores do bem e do mal, isto é, pela soberba de supor-se senhor de sua própria lei. Por amor e misericórdia, no entanto, o mesmo Deus, Filho, se fez carne em Jesus Cristo para a redenção do gênero humano, abrindo-lhe novamente as portas do paraíso pelos méritos de sua paixão e morte na cruz, vencendo definitivamente o pecado e a morte por sua ressurreição. Tendo fundado sobre o apóstolo Pedro a Igreja Católica, católicos, no grego quer dizer universal, a salvação de Cristo é para todos, é oferecida a todos. Então, tendo fundado sobre Pedro a Igreja Católica para ensinar a todas as nações, conforme diz o Evangelho em Mateus, por intermédio de seu magistério e seus sacramentos, especialmente a Eucaristia, o mesmo Deus, Espírito Santo, e aqui completamos a Trindade, certo? Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador e o Deus Espírito Santo Santificante, infunde regularmente na alma convertida a graça santificante, que, deificando-a pelo acréscimo de virtudes teologais, fé, esperança e caridade, fortalece-a na resistência ao pecado, no cumprimento das leis de Deus e no amor a Cristo, proporcionando-lhe o caminho da santidade e da salvação. Reunidas em uma única e indivisível substância, as três pessoas do Deus Uno, Pai, Filho e Espírito Santo, cada qual notável por seu atributo predominante, constituem o mistério da Trindade. O santo é, assim, o configurado a Cristo, aquele cuja alma, rica de virtudes teologais infusas, anima-o com propensões morais heróicas à perfeição cristã e permite-lhe vislumbrar, já nesta vida, a felicidade eterna do céu. Então, vimos aqui que para o cristão medieval, e se ele é de fato cristão, o cristão de qualquer época, tal como uma árvore que se nutre do solo, mas também depende da luz que vem do alto, na sua fotossíntese, também o homem, apesar de nutrir-se deste mundo, naquilo que nele há de positivo, ele não pode atingir a sua finalidade senão com a colaboração da luz que vem do alto. Essa luz é a graça. Certo? Assim, para o cristão medieval, não havia dúvida de que o fim último do homem não está neste mundo, onde ele é mero peregrino, nem de que sua vida terrena ordena-se a santidade e a glória eterna na pátria celeste. Para tanto, era-lhe também clara a necessidade do auxílio sobrenatural da graça, intercedida pela Igreja de Cristo e sua comunhão de santos, sem a qual sucumbiria aos apelos desordenados da concupiscência
e cairia, pelos vícios, na obstinada tentativa de antecipar neste mundo natural, sempre com trágicas consequências, a felicidade definitiva de um paraíso que apenas sobrenaturalmente pode existir. Então, a cosmovisão cristã é um balde de água fria em quem acha que dinheiro, evolução tecnológica, eterno progresso vai nos trazer a felicidade neste mundo. Nós já acumulamos algumas revoluções e percebemos que isso não aconteceu. Certo? Então, por mais que a pessoa que não tem fé tenha dificuldade de encarar tudo isso que foi dito até agora como mera pantomima, tenha certa dificuldade de enxergar isso além de mera pantomima, há que se conceder o crédito da compatibilidade de previsões. Até porque, ao fim e ao cabo, mesmo a ciência moderna tateia no escuro. Em grande medida. Gustavo Corsão, no livro dele A Descoberta do Outro, tem uma frase muito interessante que, em certo aspecto, e ele era um cientista, ele era um engenheiro de formação, técnico e tudo. E ele dizia que, em certa medida, a ciência é uma grande opinião. Certo? A que ciência ele se refere? A ciência moderna que cortou suas raízes metafísicas. Não é o assunto de agora, mas essa hipertrofia cientificista que vem iludindo o homem, sobretudo desde o século XIX, mais veementemente pelos resultados práticos tecnológicos que essa revolução proporcionou, e que, no entanto, nos conduziu ao século mais sangrento da história, sem dúvida alguma, que foi o século XX. Então, muito se fala, por exemplo, que a solução está na educação, as pessoas têm que ler aquele livro. Bom, ok, mas ninguém nega que a educação é uma forma de se participar da verdade. Mas o fato é que os maiores exemplos de engenhosidade para o mal saíram das universidades e das bibliotecas. Certo? O regime nazista tinha engenheiros, tinha doutores, tinha tudo. Tinha médicos, tinha... Enfim. Então, para além do domínio técnico e científico da natureza, é claro que falta um vetor anterior ao fazer científico que conduza a esse fazer científico. Do contrário, ele não leva a humanidade ou não conspira para que a humanidade atinja os seus fins genuínos, legítimos, certo? Muito bem. Então, dizíamos que para o cristão medieval estava muito claro que isso aqui passa. Que a gente jogou fora a felicidade desse mundo com Adão e Eva. Acabou, aqui não vai rolar. Mas não fomos abandonados. Deus nos ama tanto que se fez homem, desceu da eternidade ao tempo e nos reabriu as portas do paraíso. Mas não aqui. Né? Então, essa era a cosmovisão predominante na Europa ocidental antes dessas inflexões que eu mencionei há pouco. Tal antropologia, isto é, a do homem racional porque criado à imagem de Deus, mas ferido pelo pecado original e redimido pelo próprio Deus, chegava até aos mais simples e analfabetos, pois a história da queda e restauração do gênero humano era ensinada por pregações, por imagens, como atestam a arquitetura e os vitrais das catedrais góticas, por exemplo, e pela própria cultura em geral. A gradual conversão ao catolicismo dos líderes germânicos, que a partir do século V suplantaram e substituíram o Império Romano do Ocidente, proporcionou a ordenação do poder temporal ao espiritual, que deu à Europa a unidade civilizacional denominada cristandade, sob a qual povos de culturas e línguas diferentes passariam a gozar de relativa estabilidade política, com frutos notáveis, como o desuso da escravidão, o desenvolvimento educacional, com as escolas de catedrais e universidades, e a pujança material e artística. Refere-se, inclusive, ao renascimento do século XII, né? O século XII teria manifestado ali uma espécie de renascimento. Nas palavras do Papa Leão XIII,
na encíclica Immortale Dei, de 1885, abre aspas, tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Então, a religião instituída por Jesus Cristo, solidamente estabelecida no grau de dignidade que lhe é devido, em toda parte era florescente, graças ao favor dos príncipes e à proteção legítima dos magistrados. Então, o sacerdócio e o império estavam ligados entre si por uma feliz concórdia e pela permuta amistosa de bons ofícios. Organizada assim, a sociedade civil deu frutos superiores a toda expectativa, frutos cuja memória subsiste e subsistirá, consignada como está em inúmeros documentos que artifício algum dos adversários poderá corromper ou obscurecer. Eu mencionei aqui, por exemplo, o desuso da escravidão. Isso é uma coisa, com muita frequência, convenientemente jogado para debaixo do tapete, né? Há uma certa historiografia que costuma frisar o fato de que potências cristãs lançaram mão da escravidão durante o período das expansões marítimas. Pois muito bem, cabe a pergunta de se nesse período a influência da igreja era crescente ou decrescente, né? Porque, na verdade, já era decrescente. Na verdade, o que aconteceu foi que aquilo a que chamamos Renascimento é um nome bonito para o processo de repaganização da Europa, para um processo de resgate de cultura e valores pagãos, clássicos, pré-cristãos. Por exemplo, elementos do direito romano. E no direito romano cabia a escravidão, por exemplo. Certo? Então, quando se estuda a Idade Média, percebe-se que é durante a Idade Média na Europa que a escravidão, que foi algo que permeou todas as sociedades, começa a desaparecer. E não porque se sublevassem os escravos, mas porque convertiam-se os senhores. E por ação de caridade cristã, há inúmeros relatos de pessoas, de líderes, de senhores, que quando se convertiam, alforriavam seus escravos. Quer dizer, a abertura para que esse flagelo, que sempre acompanhou a humanidade, voltasse, não por acaso se dá justamente quando, no mundo ocidental, começa a declinar a influência da igreja. Houve todo um influxo neoplatônico do Oriente para o Ocidente, ali ainda no século XV. Então, isso se percebe, isso se reflete nas artes, na própria arte sacra, em que se começa a perceber uma temerária representação do corpo humano de modo muito sensualizado, muito musculoso, certo? Aquela, veja, artisticamente muito bem acabado, muito bonito, mas que no âmbito moral a que a arte sacra deveria servir e vinha servindo até então, começa-se a perceber problemas. Você começa a subverter a imaginação, certo? Então, não é por acaso que um flagelo como o da escravidão volte num período em que a cristandade está cindida, está dividida. O protestantismo acaba de acontecer, inclusive, né? Então, na verdade, o protestantismo já é uma consequência de uma série de inflexões, mas a coisa vai se agravando e, na medida em que a cristandade se rompe, diminui-se o poder de influência da cosmovisão cristã sobre a organização política e social. Não obstante a feliz concórdia de que falava Leão XIII, parte dos frutos superiores a toda a expectativa que ele mencionou acabariam por excitar a concupiscência que nos governantes também tem lugar, abalando o favor dos príncipes, arrojando o poder temporal a sublevar-se contra o espiritual. Emerge então o absolutismo, arquetipicamente representado na figura do rei francês Filipe IV, também conhecido como Filipe o Belo, entre os séculos XIII e XIV, quando este, obcecado pelo poder na disputa com outros estados nacionais, também em consolidação, decreta impostos à Igreja,
atenta contra o Papa Bonifácio VIII e persegue até a extinção a Ordem dos Templários. Então vejam que o absolutismo é um fenômeno que surge num contexto de bonança. Que bonança? Uma bonança material proporcionada por uma estabilidade sob a égide da cristandade. Essa bonança, todos sabemos, né, a nossa fé, ela tende a ficar mais laxa, mais frouxa, quando está tudo bem. Quando a vida vai muito bem, quando nós não somos desafiados a nada. Quando está tudo muito bem, há mais espaço para a concupiscência. Né? Porque se você vive uma época terrível de muitas privações, então você não precisa correr atrás da penitência. A penitência vem até você. Né? Agora, num ambiente de bonança, não. Você precisa... Isso é a melhor psicologia que existe. Quer dizer, quando tudo vai bem, você precisa lembrar da cruz. Se você não lembra da cruz, se você não traz a penitência para unir o seu sofrimento, algum sofrimento que é sempre diminuto, infinitamente diminuto, perto do que Cristo pagou na cruz pela redenção do gênero humano, se nós não lembramos disso, nós facilmente esquecemos de todo o resto. E quando vimos, estamos longe no oceano da concupiscência. Isso ensinava largamente a igreja nesse período. Então, o advento do absolutismo é a inflexão política que abrirá caminho à divisão da cristandade, a reforma protestante, dita reforma protestante, e ao liberalismo, mas ele próprio é resultado de uma crise, ele próprio, refiro-me aqui ao absolutismo, tá? Mas o próprio absolutismo já é resultado de uma crise espiritual e de autoridade eclesiástica, radicada na desordem das paixões humanas, aquela concupiscência. Àquela altura, abre aspas, o lucro gangrenava o clero, era o vício do tempo, aquele que os grandes burgueses das cidades tinham elevado à categoria de um princípio e que penetrava em todas as classes da sociedade. Fecha aspas. Aqui eu estou citando o historiador francês Daniel Hobbes. Se, por um lado, o lucro encontrava na doutrina católica restrições evangélicas, por outro, desafiava a resistência do próprio clero ao apelo concupiscível da extravagância material. Segundo o historiador Henri Daniel Hobbes, abre aspas, durante séculos a Igreja tinha sido a mentora da civilização da cristandade, mas estava ameaçada de ser absorvida por essa civilização profana, avassalada pelo dinheiro dominador, como estivera a ponto de ser absorvida pelo feudalismo antes da reforma gregoriana. Rompia-se o equilíbrio entre o esforço criador da civilização e o ideal cristão de renúncia à terra com vistas ao céu. Estes jovens estados já não tinham em vista, evidentemente, o domínio da cristandade, mas apenas a liberdade total. Os seus chefes já se consideravam suficientemente adultos para não aceitarem nenhuma sujeição dos seus poderes à Igreja. Enfim, chegara um tempo em que forças impetuosamente jovens e ambiciosas faziam surgir uma outra concepção de mundo. Abria-se a era dos nacionalismos. Provavelmente o professor Nogueira diria aqui que é o momento em que o palácio governamental começa a rivalizar na arquitetura das catedrais. Certo? Depois vai haver uma outra etapa, em que os prédios corporativos também concorrerão com a catedral, como a gente vê hoje no centro da cidade, né? Uma vista aérea da cidade, você só vê prédio, você não vê as igrejas. E houve um tempo em que as igrejas eram o cume da arquitetura. Abro aqui um parênteses. Eu não vi, não sei se verei, mas acho que ainda está em cartaz o filme do Coringa, né? Saiu aí agora. Um dos trailers que está no YouTube, a primeira cena é uma coisa sufocante. É uma cena, uma tomada aérea da cidade de Gotham City, um acesso à cidade, aquele trilho de um trem urbano, de um lado prédio, do outro lado prédio, e no fim prédios, e você não vê o céu, você simplesmente não vê o céu.
de tão altos que são os prédios. Para mim foi inevitável a comparação. Tem uma gravação da Netherlands Bar Society, que é uma gravação da missa em si menor de Bach, na igreja de Naarden. E no momento que entra o canto do Kyrie, que é belíssimo, a primeira cena é uma tomada aérea, como se um drone ou um avião se aproximasse da igreja em que está havendo a execução. A despeito do fato de que a igreja de Naarden tenha se tornado protestante, acho que em 1574, ela é originalmente católica. E a cidade manteve a sua arquitetura medieval. Então, o que você vê é a igreja, todo o restante da cidade plano e muito céu. Eu me dei ao trabalho de botar uma imagem do lado da outra. Uma, a de Gotham City, é uma coisa sufocante, de onde sai um coringa, que produz um coringa, ou vários. A outra é uma cidade que você vê o céu, que você respira, a partir de uma ordenação que se reflete, inclusive, na arquitetura, em que se percebe uma escala de valores, tá certo? Então, o absolutismo seria uma primeira etapa nesse processo, quando o poder temporal se ombreia, subleva-se contra o poder espiritual. Bom, então, abria-se a era dos nacionalismos. A concupiscência como variável oculta. Aqui está o núcleo da coisa. Tropeço ou truque liberal? É uma pergunta que eu me faço aqui. No século XIV, portanto, a igreja via-se espremida entre os efeitos do lucro burguês, na concupiscência, e a liberdade total reivindicada por governos absolutistas. Dois elementos cujo amálgama posterior viria a constituir a essência do liberalismo. Desencadeador da dinâmica catastrófica aqui nos termos em que coloca Nancy, desencadeador da dinâmica catastrófica sobre cujas consequências Jean-Luc Nancy se debruça em sua obra. Então, quer dizer, a pressão do lucro burguês, a pressão da concupiscência pela possibilidade, pela pujança material, de um lado, e a liberdade total reivindicada por parte dos governos. Essa é a pressão que a igreja se vê sofrendo naquele período. Aqui convém assinalar que, face à tradição católica contra a qual se lança e contrasta, o emprego do termo liberal deve ser entendido como, abre aspas, e aí eu cito nosso querido professor Sidney Silveira na introdução dele a essa obra publicada pelo Centro Dom Bosco, né? Foi a edição do Index Librorum Prohibitorum de 1564. Ele faz aqui um ensaio esplêndido, e aqui ele explica o emprego do termo liberalismo, né? O liberalismo como supervalorização da consciência individual, dissolução da religião em categorias morais sem fundamento metafísico e perda da noção de bem comum político. Para além disso, autonomia do poder temporal em relação a qualquer ideia de autoridade espiritual. Certo? Ao fundo da era dos nacionalismos, cujo início acompanhou o declínio da Idade Média, estavam as universidades e as novas ideias que nelas circulavam. O harmônico equilíbrio da síntese filosófico-teológica de São Tomás de Aquino começava a dar lugar ao intuicionismo de Duns Scott, ao criticismo de Roger Bacon e à parelha cindida de fideísmo e empirismo de Guilherme de Ockham, que aprofundava o desvínculo entre fé e razão pela crença progressiva de que a inteligência, nada de Deus ou da espiritualidade seria possível apreender. Se na doutrina de São Tomás de Aquino a inteligência situava-se ao centro do caráter e subordinava a vontade, no nominalismo subsequente insinuava-se certa impotência da inteligência. E nascia, portanto, a inversão que haveria de alçar a vontade acima da inteligência, abrindo o caminho à desordenada concepção liberal de liberdade, hipertrofiando-a de meio, a liberdade como meio, que era posta a serviço do homem na busca de seu fim último, hipertrofiando-a desse meio em fim em si mesma. Então, essa inversão, que é estranha à cosmovisão cristã medieval, ela não se dá por acaso. Ela se dá
primeiro convém notar que as universidades são um fruto da igreja, né? Elas surgem espontaneamente, todo o desenvolvimento educacional ali é fruto da igreja. E dentro da universidade, você vê que se hoje a gente reclama de problemas de ideologia na universidade, isso não começou agora não, isso começou já lá, estamos falando aqui do século XV, tá? Já havia esse tipo de coisa. Então, o que ocorre? Até São Tomás de Aquino, estava muito claro que, se por um lado não é possível nesta vida conhecer tudo sobre Deus, não é possível ver a essência de Deus, nem por isso era impossível a razão conhecer algo de Deus. Conhecer algo da lógica segundo a qual Deus opera, até porque ela se espelha nesse mundo. Então, na medida em que essa desconfiança surge na chamada querela dos universais, quer dizer, começa-se a impor uma certa desistência filosófica de reconhecer os universais a partir dos individuais. Do tipo, você viu uma caneca, você já entendeu o que é uma caneca, você é capaz de reconhecer uma caneca em qualquer outro lugar. Você não precisa ver todas as canecas do mundo. E mesmo olhando para essa caneca, você não esgota a inteligibilidade dela. Tem 1000 coisas a respeito dessa caneca que poderão ser ditas assim para sempre. A ciência pode sempre abrir novos capítulos de entendimento do que tem dentro do material dessa caneca, por exemplo. Mas eu não preciso disso para saber o que é uma caneca. E aí, do obsessivo desenvolvimento de uma sutileza de compreensão com relação a essas coisas, aos poucos o homem vai se descolando da realidade. Ele vai começando a se perceber como incapaz de conhecer. Como eu não consigo conhecer, ou como eu não consigo abstrair, né, esgotar a inteligibilidade inteira dessa caneca, então aquilo que até então eu considerava a apreensão da essência da caneca é meio falso. Eu estou trancado dentro de mim. A minha relação com o mundo é uma coisa meio velada. Então, isso que começa de um modo sutil vai se desenvolver avassaladoramente nos séculos seguintes, né? Então, vejam que... e aqui eu cito de novo o professor Sidney Silveira, no livro dele, A Cosmogonia da Desordem. Tem vários ensaios muito bons. Ele diz o seguinte: para Duns Scott, a vontade autodetermina-se, ou seja, não conhece amarras por ser absolutamente livre. Ela não tem causa anterior e, portanto, é causa sui, ou melhor, é causa total do ato livre. O que implica concluir algo de consequências tremendas para a história da filosofia. Em sentido estrito, a inteligência humana não participa da liberdade. Como se pode facilmente deduzir, a vontade é, para Scott, a faculdade mais nobre da alma, em certo sentido, muitíssimo superior à inteligência. Ela sempre pode abster-se de querer, pode inclusive não querer o sumo bem. Há mais, o homem pode querer o mal enquanto mal. Tinha razão o filósofo espanhol Leonardo Polo ao dizer que a supervalorização da vontade que começa em Duns Scott abre caminho para a quimera da autorrealização das vontades individuais. Um dos ideais do pensamento moderno. Ideal anticristão, diga-se, na medida em que abole a noção de sacrifício como meio para alcançar-se a perfeita felicidade. Ao homem, inclusive o cristão, bastará a liberdade para ser feliz, e não a posse objetiva do sumo bem. Quer dizer, começa a ruir a noção de que o homem tem um fim último. Que fim último é esse? Vimos antes que o que distingue o homem é a sua inteligência e a sua vontade. Ora, o que a inteligência quer? Onde é que ela encontraria repouso absoluto? No conhecimento de toda a verdade. O business da inteligência é conhecer a verdade. Certo? Toda criança pequenininha, inocente, deixa isso muito claro. Chega um momento que disparam aquela fase das perguntas, os porquês e tal. Mesmo quando ainda não sabe falar, ela quer pegar as coisas. Estou lá com o Inácio, pequenininho, em casa, 11 meses. Né? Ele pega 2 celulares aqui para ele fica escaneando o celular, fica girando assim, olhando todos os lados do celular. Né? A inteligência quer conhecer, quer a verdade. Onde o repouso da inteligência seria absoluto? Em toda a verdade.
Onde a vontade encontraria repouso absoluto? Na posse de todo o bem, do maior bem de todos. Toda a verdade não está nesse mundo. Todo o bem não está nesse mundo. Toda a verdade e todo o bem estão na causa primeira deste mundo, que é Deus. Então a inteligência humana, ela só vai encontrar repouso definitivo na posse de Deus, na visão essencial de Deus. A vontade humana vai encontrar repouso na posse do sumo bem, que é Deus. Então, dentro da cosmovisão cristã, esse é aquele balde de água fria, assim, cara, relaxa, baixa a tua bola, porque não corre tanto, não se empolgue tanto, não se encante tanto com as coisas desse mundo, porque o que você quer é infinito e esse mundo só pode te dar coisas finitas. Agora, não se desespere, porque existe uma porta para esse infinito. Certo? Então, o que ocorre é que, a partir de Duns Scott, a inteligência que ordenava a vontade passa a perder posição. A vontade meio que se revolta contra a inteligência. Como ele diz aqui, a liberdade passa a ser domínio mais da vontade do que da inteligência. Certo? Isso é uma coisa que vai acontecendo muito lentamente, mas que vai moldando o imaginário, vai moldando o pensamento. Como consequência de tais inflexões, nada mais natural que, livre da soberania da inteligência a informar-lhe os bens que devia apetecer, segundo a reta razão e em ordem ao fim último do homem, a vontade resultasse mais ou menos inconscientemente vulnerável ao jugo dos sentidos. Se para o cristão medieval a verdadeira liberdade abrigava-se sob a autoridade eclesiástica que o ensinava a amar a Deus e ao próximo com vistas à salvação, na cosmovisão nominalista, por outro lado, pouco a pouco o homem veria a si mesmo como abandonado às próprias más inclinações, apartado de um Deus voluntarista. Ora, se nós fomos criados à imagem e semelhança do homem, e isso é de algum modo perceptível a partir do dedo de Deus que escreve no nosso coração, se você vai se convencendo de uma cosmovisão que diz que a vontade é superior à inteligência, então nada mais natural que você projete isso sobre Deus também. Quer dizer, um Deus voluntarista, um Deus que não importa muito o que eu faça, porque no fim das contas, o que ele deliberará a respeito de mim, nada tem a ver com aquilo, com o modo como eu me relaciono com ele. Vejam, isso já é uma antecâmara, certo? Isso já é uma antecâmara. Com efeito, Martinho Lutero fora intelectualmente formado no nominalismo de Guilherme de Ockham, segundo o qual o homem só pode vencer o pecado pela vontade, mas cujos atos humanos só se tornam meritórios conforme Deus os aceite e os queira como tal. Sendo, portanto, ineficaz a razão e a graça não mais um influxo sobrenatural que eleva o homem até o plano divino, restavam, portanto, abre aspas, um Deus caprichoso que dava ou recusava a sua graça e o seu perdão por motivos alheios a toda a lógica, e diante dele, um homem desarmado, inerte e passivo da obra da salvação. O destino apresentava-se regido pela mecânica glacial de um déspota, aos olhos de quem não há nada que tenha mérito. Fecha aspas. Isso é uma citação de Daniel Hopes. A desolação causada por essa leitura na alma do agostiniano Lutero, sinceramente atormentada pela obsessão com o pecado e o desespero da salvação, Lutero sofria. Ele sofria com isso. Só encontraria remédio em sua célebre e errônea exegese de um versículo da Epístola de São Paulo aos Romanos, Romanos 1,17. Porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Tida por ele, quer dizer, essa exegese foi tida pelo próprio Lutero como a sua pessoal descoberta da misericórdia. Lutero julgou ter encontrado nessa exegese a misericórdia.
para Lutero, abre aspas, o homem é pecador, incapaz de se tornar justo, pois está condenado à impotência pelo inimigo que traz em si. Mesmo que se conforme externamente com a lei, permanece no seu pecado. Mesmo que tente comportar-se bem e espere adquirir méritos, não o pode conseguir, porque traz na raiz de todo o seu ser um germe mortal. Portanto, o único meio de que o homem dispõe para ser salvo é confiar-se a Cristo, agarrar-se a Ele de qualquer maneira. A fé que justifica é aquela que alcança e retém Jesus Cristo. Ao lado desta realidade salvadora, que importam os miseráveis esforços do homem por fazer penitência, emendar-se e elevar-se? Tudo isso é irrisório. O justo vive pela fé. Ou seja, Lutero desacreditou da graça. Ele exagerou no pessimismo em relação ao ser humano. E isso não foi por acaso. Isso tem a ver com o nominalismo de Ockham, com a visão filosófica que moldou a sua imaginação. Então vejam que, se do homem espera-se uma atitude espiritual e obras que apontem para o céu, porque sabe-se que do céu desce algo ao seu encontro, Lutero desesperou desse algo que desce. E então o que eu tenho que fazer? Existe salvação, mas eu tenho que pular o mais alto que eu puder e me agarrar naquilo, onde der. Essa é a fé para Lutero. Eis aqui resumida a atitude espiritual que propeliu Lutero em seu empreendimento revolucionário separatista. Tal visão luterana do homem é ao mesmo tempo pessimista. A natureza humana é irrecuperável. Para Lutero não tinha como. Assim, para Lutero, a divinização do homem pela graça não era possível. Então, essa visão de Lutero, ao mesmo tempo pessimista, a natureza humana é irrecuperável, e voluntarista, posso fazer o que quiser, desde que eu tenha fé, aplicada ao embate contra a hierarquia eclesiástica e suas consequências para o sacramento da penitência, confissão e absolvição dos pecados, viria a refletir-se no contratualismo do inglês Thomas Hobbes, para quem, abre aspas, a vontade individual seria a força tirânica pela qual o homem indivíduo quer absolutamente tudo para si, em firme oposição ao restante da humanidade, vista como potencial obstáculo à consecução de seus objetivos, fecha aspas. Daí que a ideia de que os indivíduos só podem conviver se estiverem submetidos a um poder estatal absoluto, centralizado, é caudatária de sua deturpada visão da natureza do homem. Então, o Leviatã de Hobbes se sustenta naquela imagem de que o homem é o lobo do homem. Quer dizer, no homem não salva nada. Percebam que o homem aqui, a essa altura, encontra-se isolado da ação da graça. Né? Então, o que resta? O que resta para botar ordem nas coisas? Se o homem já não pode se ordenar interiormente, resta-lhe ser ordenado por fora. Em suma, a ruptura infligida à cristandade pela Revolução Luterana abriu caminho pela hipertrofia da vontade à dissolução da noção cristã de sumo bem e ao individualismo moderno, fortalecendo o poder temporal dos reis. De anseio interior de almas religiosamente ordenadas sob a autoridade espiritual da Igreja, o bem comum passa a ser buscado como produto da coerção exterior por parte do absolutismo estatal, cuja pressurização suscitará a desconfiança para com as instâncias de poder em que se fundará o liberalismo clássico. Para John Locke, o poder público deve respeitar, in primus, não a Deus, o sumo bonum, mas a autonomia dos indivíduos, que passam a ter uma moral privada intocável, impermeável a qualquer lei, humana ou divina. Assim, com o passar do tempo, a religião passa a ser, na melhor das hipóteses, um dado cultural dentre tantos outros. Fossem observadores atentos, talvez os paleoliberais da virada do século XVIII para o XIX percebessem que a violência não é prerrogativa do poder, mas do homem,
em permanente e titânica luta contra as paixões que lhe atormentam a alma. Isso está aqui também no Cosmogonia da Desordem, professor Sidney Silveira. Então vejam, meus amigos, é precisamente aqui que a concupiscência por seu artificial e ilusório deslocamento do homem para o poder submerge a condição de variável oculta e, por isso mesmo, subsistente e autoimune no homem. Tropeço filosófico oportuno aos truques liberais da publicidade que acelerarão o passo da história ao alimentarem o mito avassalador do eterno progresso. Então vejam, começamos lá numa antropologia e num sistema, numa síntese filosófico-teológica que radicava os males do mundo no próprio homem, a doutrina do pecado original. Então, ao contrário da máxima de Rousseau, né, o homem, como é que é? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Bom, resta perguntar quem corrompeu então a sociedade. Se ela é feita por homens. Né? Então, é evidente que o mal social, ele começa no homem. Ele começa na sua desordem interior, na falta de entendimento da sua estrutura. E o espírito, isso que aqui está sendo chamado de espírito liberal, ele é um espírito revolucionário. Por quê? Porque ele rompe com isso. Ele não aceita. E por que ele não aceita isso? Porque ele vem sendo gestado em sucessivas inflexões filosóficas que vão, aos poucos, destronando a inteligência no centro do caráter em favor da vontade. Como a vontade, no entanto, não é feita para dominar a personalidade, ela rapidamente cai serva dos sentidos, da sensibilidade. Então, o que é a alma humana verdadeiramente ordenada? Inteligência, vontade, sensibilidade. Quando você tira a vontade e joga aqui para cima, dentro de pouco tempo, se é papel da inteligência orientar a vontade, informando-lhe os bens que devem ser apetecidos, desejados, quem vai fazer isso, quem passará a fazer isso, será os sentidos, a sensibilidade, o prazer. O prazer vai tomar conta da vontade e vai aniquilar a inteligência. Então, no núcleo do espírito liberal, tal como aqui se está colocando, existe o alijamento da inteligência na participação da liberdade. Essa é a ideia. Né? E como isso acontece? Por esse passo, a concupiscência é tornada uma variável oculta. A gente empurra ela para debaixo do tapete. É quando você nega a noção de pecado. Negar a noção de pecado é negar a noção de um certo e errado absolutos. É inaugurar os relativismos. E isso começou muito antes dos esquerdopatas, de que muitos reclamamos hoje. Né? Então, e aqui eu parto para a conclusão. Citando de novo Daniel Hobbes. Ao mesmo tempo que a revolução intelectual e política rebentara a revolução científica e técnica. A máquina a vapor, a bem dizer contemporânea da Declaração dos Direitos do Homem, preparara não menos que esta a mutação dos valores e princípios. Já em 1872, ao escrever o prefácio à História do século XIX, Michelet observava, abre aspas, um dos fatos mais graves e menos notados é que o andamento do tempo mudou por completo. De modo estranho, dobrou o passo. É então que se torna verdadeiramente manifesta essa aceleração da história, que Daniel Halevi teorizará. Em poucos anos, aparece radicalmente modificado o equilíbrio das forças que conduzem o mundo.
tendem a estabelecer-se novas relações entre as raças, entre as classes. Impõem-se usos que as gerações anteriores desconheciam. E esses usos vão transformar, com a vida prática dos homens, o sentido da própria vida. Como se viu na introdução, não é, desse trabalho, Jean-Luc Nancy, não sei se lembram, afirma que, abre aspas, a totalidade interdependente da civilização e sua globalização deve ser entendida como dependente, ela mesma, de uma profunda orientação criada ao longo de vários séculos. Lembram que ele falou isso? Sem decisão consciente, sem deliberação, por uma humanidade que agora se dirige rumo a uma catástrofe generalizada. Isto é, rumo a uma catástrofe do sentido. De fato, tal profunda orientação criada ao longo de vários séculos consiste na gradual perda da noção de bem comum em favor da supremacia da consciência individual. A ascensão do espírito burguês e as pretensões absolutistas encontram eco teológico e filosófico na inversão nominalista iniciada no século XIV com Duns Scott, a partir da qual, destronada pela vontade no centro do caráter, a inteligência humana perderia a participação na liberdade, sendo esta, de meio, subvertida, enfim, em si mesma. A concepção liberal de liberdade aponta a liberdade como fim e não como meio. Ocorre que a liberdade é o seguinte: não se é livre por ser livre. A liberdade não repousa nela própria. Você é livre para algo. E se você promove uma subversão dessas, você está jogando para debaixo do tapete a concupiscência, porque você deixa uma porta moral amplíssima, aberta, para eleger falsos fins últimos. Certo? Porque você pode canetar o quanto quiser. Você pode decretar que a liberdade é um fim em si mesmo. Mas a realidade vem e te dá uma banda, como a gente diz. Porque acontece que ela não é. Está além da nossa vontade. A liberdade é um meio. E se a gente não preenche, ou se a gente não orienta esse meio para o fim adequado, quando nos dermos conta, estaremos perseguindo fins que são ilegítimos, que são errados, que são contrários à felicidade humana que nós procuramos. O voluntarismo ganha tônus com a ruptura protestante, contribuindo para destituir, pouco a pouco, 1. O pecado original como fundamento antropológico. 2. A graça como influxo restaurador indispensável à natureza caída do homem. 3. E Deus como o sumo bem, fio último do homem, da sociedade e da história. A cisão nominalista entre fé e razão aprofundaria a concepção subjetivista de liberdade, excitando a desordem da ética, da política e da economia, bem como a desordem do empirismo na ciência e na técnica, pulverizando a noção transcendente de bem comum. Progressivamente secularizado e convencido do horizonte material final da existência, o homem divinizaria a si mesmo, submetendo imoderadamente a natureza à desordenada quimera da autorrealização das vontades individuais, de que falava o professor Sidney. A concepção liberal de liberdade se funda, portanto, na impessoalização da concupiscência, na sua artificial transferência do homem para instâncias exteriores a si, poder, civilização, etc. Uma transferência de responsabilidade, tornando a concupiscência variável oculta no próprio homem, fora do alcance moderador da inteligência e da reta razão, portanto, uma força motriz cega e incontinente que sabota continuamente a verdadeira felicidade, cuja máxima hipertrofia se dê talvez na noção freudiana de inconsciente. Mas com mecânica mapeável e dirigível pela sutil psicologia publicitária. Os publicitários são excelentes psicólogos, sobretudo hoje.
em que para a maioria de nós a concupiscência é uma variável oculta, reinando dentro da gente, nos pilotando para onde a gente nem imagina. O publicitário também, porém, ele é um técnico dessa coisa, certo? Eu me lembro de eu ouço coisas assim, não conheço muito isso, mas, por exemplo, existe não sei se tem publicitários aqui, tem algum publicitário aqui? Sim, vocês são de comunicação, né? Então, por exemplo, existe uma razão para se colocar o biscoitinho tal na prateleira a tal altura, existe uma razão para se colocar o refrigerante tal na prateleira a tal altura, porque o ser humano ele reage de modo diferente a essas coisas quando você muda. Ele sabe dizer por quê? Não, ele não sabe. Ele está indo lá. No final das contas, a ideia é fazer esse cara comprar uma coisa que ele não foi lá para comprar. Certo? Agora, em que aposta a publicidade? Aposta no autodesconhecimento. No desconhecimento de como funciona a alma humana. Então, ao transpor para a sociedade com intensidade e emancipação espiritual inéditas a íntima desordem das paixões humanas, tal inflexão antropológica acabaria por submeter o homem, grave e rapidamente, à intrínseca e voraz dinâmica dos produtos de seu próprio engenho. Com a ascensão dos bancos e a revolução industrial, inverter-se-á a subordinação do dinheiro e da máquina ao homem. Abre aspas, e aqui eu cito de novo Daniel Hobbes. A humanidade, escreve Isolé em 1914, passou a ter a seu serviço milhões de escravos de ferro. Na realidade, em quantos casos não está o homem reduzido ao papel de escravo da máquina, que tem de alimentar e servir? Ford integra o taylorismo numa concepção geral que não abrange apenas a produção e as trocas, mas também toda a vida do operário. E é grande o perigo de o homem passar a ser somente uma roda de um mecanismo gigante, útil apenas para fabricar e consumir. Aqui eu me lembro notemos a substituição do sino da igreja pelo apito da fábrica na determinação do ritmo da vida das pessoas. Eu sou de Bangu, na Zona Oeste. Bangu é um bairro que, do fim do século XIX para frente, se desenvolveu em torno da fábrica Bangu. Era uma grande fábrica de tecidos, que hoje é um shopping. Eu tenho na família parentes que foram funcionários da fábrica. E aí é aquela realidade. Tem a vila de operários. E o que pauta a vida do operário? Tem um apito para acordar o operário. Tem um apito para indicar que falta tanto tempo para entrar na fábrica e começar o expediente. Tem um apito que começa o expediente. Tem um apito... Ora, voltemos um pouco. E quem apitava era o sino da igreja. Certo? Só que, em sendo o sino da igreja aquele que pauta o ritmo da vida humana, ele o faz de modo integrado com toda aquela cosmovisão. Ele lembra o homem a todo momento de que ele aqui é peregrino, de que ele precisa rezar, de que ele precisa adorar a Jesus Cristo, ele precisa se manter em estado de graça. Então vejam que tudo o mais era secundário, e justamente por tudo o mais ser secundário, a vida era mais leve, ao contrário do que muita gente supõe. A vida hoje é muito pesada, a gente não arruma tempo para nada. Quantos de nós já até lutam contra aquele sentimento de putz, almoço em família, né? Vou encontrar todo mundo. Quero não, vou, né? Ai não, tô bem, trabalhei pra caramba a semana toda, quero dormir, quero ver Netflix, quero comer uma pizza, não quero fazer nada, né? Então vejam que essa lógica avassaladora, essa dinâmica avassaladora que meio que ganhou vida própria, é o drama que Jean-Luc Nancy descreve na obra dele, embora no meu entendimento sem os instrumentos para enxergar o alcance, o quão para trás e em que sentido se dão as origens desse problema, mas é um problema que nos afeta a todos. E, de um modo geral, os problemas
os ideólogos, eles não falham na percepção da realidade enquanto fenômeno. Eles falham no entendimento das origens, na proposição de soluções, porque, enfim, se você não sabe os primeiros princípios, você não vai encontrar os fins. Então, vejam, a fábrica passa a pautar a vida do operário. Então, ele já está pautado por um elemento absolutamente imanente. O transcendente desapareceu da vida dele. Na verdade, sobra agora muito pouco tempo para o transcendente. Entre 1870 e 1914, Paris duplica a sua população, e o mesmo se passa em todas as grandes capitais, enquanto os campos se esvaziam. De repente, destroem-se as antigas estruturas sociais. O homem perde o quadro natural em que se desenvolvia. Acha-se rodeado de massas imensas, anônimo, substituível, prestes a sofrer todas as pressões crescentes da coletividade. Lembrei do Coringa, que falávamos há pouco. Prepara-se uma sociedade gregária. O processo é mundial, estende-se a todos os países onde se desenvolve a grande indústria moderna. Eis o preço civilizacional da quase vertical ascensão do PIB per capita a partir do século XIX. Para quem chegou um pouquinho depois, eu mostrei para o pessoal esse gráfico aqui, que mostra que em fins do século XVIII, o PIB per capita mundial cresceu quase que na vertical, tendo se mantido praticamente constante ao longo de toda a história. Então, dizia eu, eis o princípio civilizacional da quase vertical ascensão do PIB per capita a partir do século XIX, já referida graficamente, acompanhada da respectivamente obsessiva ampliação das matrizes energéticas mundo afora, em que se incluem as catástrofes nucleares de 3 Mile Island, Estados Unidos, 1979, Chernobyl, União Soviética, em 1986, e Fukushima, no Japão, 2011. Mesmo as mecanicamente compreensíveis reações ideológicas à catastrófica expansão do espírito liberal, quais são elas? Quais são essas reações? Socialismo, comunismo, anarquismo, etc., mostraram-se também elas desdobramentos da mesma catástrofe, uma vez que compartilham a mesma raiz essencialmente liberal, na acepção apresentada no presente trabalho. Que acepção é essa? O espírito liberal como supervalorização da consciência individual, dissolução da religião em categorias morais sem fundamento metafísico, perda da noção do bem comum político e autonomia do poder temporal em relação a qualquer ideia de autoridade espiritual. É a drenagem, é a retirada total da fragrância do evangelho nas instituições e na sociedade. Então, todas as reações que vieram a esse espírito liberal, que começa lá a se assanhar, lá no fenômeno do absolutismo, todas as reações só agravaram o problema porque não buscavam restituir aquelas origens. A ontologia que se passou a desenvolver com a modernidade conduziu o homem a crer-se princípio e fim de si mesmo, de onde decorre a substituição de Deus pelo progresso e sua estonteante aceleração da história, como simulacro dinâmico de sentido. A exemplo do avião, que para manter-se em voo não pode cessar seu movimento em relação ao ar que o sustenta, também o materialista e imanente gênero humano moderno, sob pena de despencar no gélido abismo da falta de sentido, não pode prescindir do ciclo incessantemente novidadeiro de produção e consumo fundado no lucro. Entretanto, ao fundo desse dinamismo aparentemente esmagador e irrefreável, no mais íntimo do homem reina imperturbada a concupiscência. Fonte de todo o relativismo, motor primordial da catástrofe a que se refere Jean-Luc Nancy, tanto mais potente quanto mais integrada a uma antropologia que a mantenha oportunamente irrestrita, a concupiscência segue intocável em sua invisibilidade porque travestida de legítima liberdade.
Todas as bombas e usinas nucleares do mundo não bastarão à saciedade de seu viciado apetite por novidades e insuficiências terrenas. Tampouco terá chance o bucólico comunismo da não equivalência, proposto por Nancy, sem a humilde retomada de uma batalha interior do homem contra si mesmo que, a despeito do que muito já se supôs sobre o cristão medieval, esta sim abalaria o homem contemporâneo em sua convicta condição de centro do universo. Então, muito já se disse do homem cristão medieval que o pessoal fala, né, eu não lembro, isso me chegou por um psicanalista uma vez, dizendo que o homem teria tomado 3 grandes golpes narcísicos, né? Um deles começou com Copérnico, porque tirou o homem do centro do universo, né? Porque a Terra não é mais o centro do universo. Olha, quem fala isso realmente fala de fora da fé. Porque quem está dentro da fé sabe que a nossa situação não é nada boa por nós mesmos, né? Então, o fato de se colocar, ou de se imaginar fisicamente a Terra no centro do universo, em nada significa que nós já estejamos na eleição de Deus, que nós já estejamos salvos. Isso era claríssimo para o cristão medieval. Isso é uma inversão que não faz sentido. Na verdade, descobrir que a Terra tem um movimento é até algo mais em conformidade com essa realidade. Colocar o Sol no centro é até algo mais compatível com a ideia da luz da graça que se derrama sobre o homem. Certo? Então, é falso isso de que o homem cristão medieval se via como o centro do universo. E, na verdade, quem é que se vê como o centro do universo? É o homem contemporâneo. É ele que se vê como o centro do universo. Então, essa humilde retomada de uma batalha interior do homem contra si mesmo, esta sim abalaria o homem contemporâneo em sua convicta condição de centro do universo. Isso o homem contemporâneo tem extrema dificuldade de aceitar que ele tenha que lutar contra si mesmo, que o primeiro e pior inimigo que ele tem é ele próprio. Que todos os males do mundo não se manifestam no mundo senão a começar em almas desordenadas, né? E aí, então, para encerrar, essa semana, eu aqui, oportunamente, no verso do gráfico, eu imprimi isto aqui. Os católicos são mais familiarizados com a coisa. Isso aqui é a medalha milagrosa, né? Anunciada, né? Por Nossa Senhora das Graças. Foi a aparição que foi celebrada essa semana. E tem uma homilia do Padre Paulo Ricardo, coisa de uns 27 minutos, uma homilia até um pouco longa para durante a semana. Mas procurem isso no YouTube, que é sensacional. Uma medalha contra a revolução, algo assim. Em que ele faz a relação, ele restaura a relação das aparições da Virgem Maria com os fenômenos na história, os alertas de Maria. Então, em 1830, Nossa Senhora aparece a Santa Catarina de Labouré, na aparição denominada Nossa Senhora das Graças, em que ela pede que Santa Catarina mande cunhar uma medalha com essa estrutura. Nessa estrutura, né, é ali pela primeira vez que surge a jaculatória, né? Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. No reverso da medalha tem 2 corações, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, que marcaria a aparição de Maria em Fátima, no contexto ali da etapa comunista do processo revolucionário.
né? E Padre Paulo Ricardo, com muita habilidade, né, ele coloca, vejam, são dois corações humanos, o coração do Deus que se fez homem e o coração da mais perfeita das criaturas, humildes e puros, corações humildes e puros. Qual é a grande dificuldade do homem contemporâneo? Humilhar-se diante de Deus, reconhecer que as leis que o regem não são promulgadas por ele, nem podem ser alteradas por ele. É uma homilia duríssima, inclusive, que ele coloca lá. É um espetáculo. Eu achei talvez a melhor do Padre Paulo Ricardo que eu ouvi até hoje. E a medalha milagrosa, ela é então apresentada como um símbolo antirrevolucionário, exortando, sobretudo, as pessoas consagradas, sacerdotes, religiosos e religiosas, mas também todos os fiéis a fazerem penitência, a humilharem-se, a humilhar aqui no sentido de se opor à soberba, a soberba que está na raiz de todo pecado. Então, o homem contemporâneo ele tem uma dificuldade extrema por aquela avantajadíssima hipertrofia da consciência individual, de aceitar-se regido por algo que não seja ele próprio. Então, meus amigos, diante dessa realidade, eu espero ter sido claro e não ter sido, eu li a maior parte do tempo, espero não ter sido tão maçante quanto a coisa sugere de início, mas espero ter deixado claro o que é ter deixado claro o que é o espírito liberal, como ele surge na história, contra o que ele se lança, o que ele representa, quais os desdobramentos que ele tem, o que isso tem a ver conosco hoje, a partir da reflexão de um filósofo contemporâneo sobre uma situação real. Quer dizer, ele se vê diante de uma catástrofe natural, anuncia um desespero, uma iminente crise generalizada de sentido, mas, no meu entendimento, passa muito longe do núcleo da questão. E o núcleo da questão é esse. O espírito liberal é marcado por esse chaveamento que transformou a concupiscência numa variável oculta que reina louca dentro do gênero humano, do homem contemporâneo. Por quê? Porque está fechado a percepção de que ele não é o centro do universo e de que, por suas próprias forças, ele não tem a menor chance e de que ele deveria se abrir à graça. Então, eu encerro essa exposição agradecendo muito a presença de todos e a paciência, mas, juntamente com a medalha milagrosa, apresentando, então, um antídoto, que é a oração de Nossa Senhora das Graças. Um antídoto contra essa dinâmica que ganhou vida própria e que nos engole, que nos apequena, que nos esmaga, que produz coringas, que produz os coringas, né? Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, do poder ilimitado que vos deu o vosso divino Filho sobre o teu coração adorável. Cheio de confiança na vossa intercessão, veio implorar o vosso auxílio. Tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo. Abri-a em meu favor, concedendo-me a graça que ardentemente vos peço. Não quero ser o único por vós rejeitado. Sois minha mãe, sois a soberana do coração de vosso divino Filho. Sim, ó Virgem Santa, não esqueçais as tristezas desta terra. Lançai um olhar de vontade aos que estão no sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade dos que se amam e que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam, e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Atendei, pois, a minha humilde súplica, e alcançai-me as graças que agora fervorosamente vos peço,
por intermédio de vossa santa medalha milagrosa. Na aparição de Nossa Senhora das Graças, saíam raios dos anéis nas mãos de Nossa Senhora, mas Santa Catarina Labouré percebeu que alguns anéis estavam apagados. E, perguntando sobre esses anéis apagados, ela respondeu: essas são as graças que vocês não pediram, mas que deveriam ter pedido. Peçam. Peçam e vocês terão essa graça. Então, que Nossa Senhora das Graças interceda por nós e, mediante nossos pedidos, acenda seus anéis. Muito obrigado.